Trabalho com propósito. Oi, gente. Eu estou aqui nesse quadro, não tô nem acreditando. Meu nome é Gabriel Hart Eu sou a Dani Camini. e a gente está aqui no Trabalho com Propósito. E o nosso tema de hoje é Futuro, o profissional do agora. Que tema bom, né? É bom demais, né? É muito doido porque a gente ficou conversando aqui, né, um pouco antes de ligar a câmera para entender por onde a gente ia percorrer. E é muito doido ver como as pessoas têm medo do futuro, né? Assim, como elas têm medo do novo, Uhum. né? E a gente ficou pensando também o quanto nesse ambiente de trabalho a gente fica assistindo as pessoas com medo do novo, né? Então, tem uma nova tecnologia, será que vai roubar o meu lugar? Tem a IA, né? Tem a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai dominar o meu trabalho? Será que eu vou perder o meu trabalho? Será que eu vou perder coisas? É muito doido ver como essa mentalidade de eu rejeito o que tem de novo, o quanto deixa as pessoas atrasadas mesmo. Deixa a gente muito ultrapassado, né? Porque enquanto eu tiver medo do que a inteligência artificial pode fazer, eu não acesso ela e tem pessoas estudando exatamente tudo que ela pode fazer, se aproveitando disso, né? E usufruindo de tudo, toda essa tecnologia que está chegando. E aí você fica para trás, porque não, eu rejeito, eu não quero que ela vai tomar meu lugar. Só que rejeitar não vai fazer isso não acontecer, vai, pelo contrário, acelerar. Aí sim você vai ficar ultrapassado, aí sim a inteligência artificial vai tomar seu lugar, uma vez que você está E obsoleto. você não vai saber usar ela, né? Porque quando ela Exatamente. estiver maravilhosa, preparada e pronta para fazer as coisas, você não vai saber usar ela porque você vai ter rejeitado ela durante muito tempo, né? Exatamente. Aí uma coisa que eu achei legal também, que a gente ficou conversando, é que o profissional do futuro, quando a gente pensa num profissional do futuro, a gente fica pensando em alguém que tem skills comportamentais, que é mais generalista do que especialista, né? Que é mais focado no macro, que sabe usar as coisas. Só que esse profissional que sabe olhar para o emocional, esse profissional que tem os seus skills comportamentais, ele também sabe que a função dele está para muito além do que a atividade que ele faz. E ele não rejeita a ferramenta, portanto, né? Porque se eu acho que a minha função ela é de máquina, é lógico que eu vou olhar para uma máquina e eu acho que ela vai tomar o meu É lugar. uma máquina nova chegando, você fala, pô, vai tomar meu lugar, já que eu penso que eu sou uma máquina, né? Aí conta a história daquele cliente lá do restaurante, que é muito Ah, é bom. muito legal, né? Que eu tinha um cliente da consultoria financeira que ele tinha restaurante e ele, de muitos anos atrás, na época que era caixa registradora, com papelzinho, comanda de papel, nada sistematizado. E agora, recentemente, fomos tentar colocar a sistematização na empresa dele, com o sistema tudo bonitinho, e ele não aceitou. Não, não, não quero nem saber de tecnologia de computador. Eu quero do jeito que sempre foi, sempre funcionou. Mas sempre funcionou há 30, 40 anos atrás. Agora, tem ferramentas que nos ajudam a saber quanto você vendeu, quantas bebidas foram vendidas, qual produto que está sendo pouco vendido, talvez pensar em tirar do cardápio. Conciliação bancária automática. Você vê se realmente tudo que está sendo vendido de cartão de crédito, débito, ticket, está entrando na conta. Ele não sabe nada, fica tudo no escuro, porque ele se nega a usar a tecnologia. É como se fosse mais seguro o papelzinho do que o sistema de computador, né? Pelo contrário, né? A chance de um funcionário roubá-lo, por exemplo, no papelzinho é muito grande, porque não tem nada em sistema. O sistema, uma vez lançado, não tem como tirar sem um gerente autorizar na senha, né? Então, é o contrário do que ele imagina, mas ele não se abre nem para ver. Deixa eu ver como seria, me mostra, faz uma demonstração. Ele não quer ver? Não, não, tecnologia eu não quero. Nossa, e assim, se nossa diretora de podcast falou uma coisa quando a gente estava conversando, né, que em time que tá ganhando não se mexe, mas isso não é verdade, né? Porque em time que tá ganhando se mexe bastante, né? Poxa. Porque para você ganhar, você precisou usar uma coisa inovadora para aquele momento, mas o próximo momento vai te pedir outra coisa. Em economia, a gente usa um termo que é assim, rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Porque hoje é outro dia, é outra coisa. Deixa eu ver o que está sendo pedido hoje, né? Deixa eu ver quais são as ferramentas que tem disponíveis hoje para ver se tem coisas novas para me ajudar. Nossa, isso tem tudo a ver com o profissional do agora, né? Porque a gente fez essa brincadeira, porque tem um ideal de profissional do futuro na nossa cabeça, Uhum. mas a gente pode olhar para o profissional do agora. Inclusive, a gente está dando consultoria para um restaurante também, e é,
o líder do restaurante contou pra gente o quanto tá difícil encontrar pessoas para fazer algumas funções. E aí, lógico, os motivos eles são N, né? A gente poderia ficar levantando aqui motivos, só que uma coisa que a gente achou interessante é, nossa, tem pessoas que não estão querendo mais fazer aquele serviço de. Como é o nome daquela pessoa que... Ah, é a pessoa que ajuda levando as coisas pra dentro, que não é o Cumim, comim. Aí ele fala assim, ajudante de garçom, né? isso, ele falou, tem pessoas que não querem mais fazer essa função. Então, sim, se tem pessoas que não querem fazer essa função, não é que o robô vai tirar o trabalho do humano, é que o humano tá Uhum. querendo fazer outras coisas, ele tá querendo É, se especializar em outras coisas. Então, se um dia a gente tiver um robô por mim, isso não significa que o robô tirou o espaço de uma pessoa. Isso significa que liberou essa pessoa para fazer coisas ainda mais legais, para fazer uhum. coisas que usem todos os skills dela. Porque talvez essas pessoas que não queiram ser comigo, talvez é porque, lógico, eu acho que tem questões financeiras, mas também pode ser que ela queira fazer uma coisa que ela se sinta mais realizada, que ela use mais as capacidades intelectuais dela, que ela use mais Uhum. as capacidades emocionais dela. Então, não significa necessariamente que o robô vai tirar a função do ser humano. Talvez o robô vai fazer aquilo que o ser humano não, Já não quer mais fazer, né? já Perfeito. não tá mais afim de Mesmo fazer. porque o Cumim é aprendiz e ajudante de garçom. Todo Cumim entra querendo ser garçom um dia, então já pode pular. Tem o robô que vai ser o Cumim, ele vai aprender a ser garçom, cuidar das pessoas, atender, vender. Nossa, gente, isso é muito legal. Isso otimiza muito o trabalho, né? E eu fiquei pensando esse profissional do agora, porque a minha primeira formação ela é artística, né? Hoje, tanto eu quanto o Dani não trabalhamos exatamente com a nossa primeira formação. A gente usa muito, né? É. É porque a Dani, nossa diretora financeira, então ela usa muito a primeira formação dela, que é economia. E eu sou artista, e para poder montar todas as coisas que eu não posso ser, eu também uso muito a arte, tudo que eu aprendi na arte. Mas a gente acaba fazendo a gestão empresarial, a gente dá muita aula, a gente dá muito treinamento. E é muito legal ver que o que a gente aprendeu, aparentemente no passado, precisa ficar se renovando, né? Porque se Sim. você quisesse usar a economia no nosso plano de negócio de hoje, não ia encaixar, né? Você Uhum. precisou entender como usar o que você aprendeu lá atrás É. para aplicar hoje, né? E eu dou consultoria, já dei consultoria financeira em vários ramos, né? Em clínica médica, restaurante, posto de gasolina. Cada um tem uma dinâmica. Mas tudo bem, a base do financeiro eu sei. Aí eu vou entender a dinâmica, o que é pedido em cada um, qual a particularidade de cada negócio, né? A gente faz aqui também. Aqui, como uma escola, como uma clínica, tem outra particularidade do que eu trabalhava com financeiro, com o restaurante. Então a gente adapta, né? A gente vai aprendendo. E aí tudo que a gente aprendeu no passado, a gente vai só agregando, né? Com que é o momento atual, né? Isso é tão legal, porque aí eu fiquei pensando nesse cliente, né? É verdade, ele conseguiu construir um império de restaurantes há 50 anos atrás no papelzinho. Então, ele já tem uma mentalidade que em algum momento, ele soube ver o que as pessoas estavam precisando. Em algum Uhum. momento, ele soube sacar como fazer a coisa acontecer mesmo, né? Ele foi muito inovador, né? Inclusive, ele Uhum. foi um dos primeiros da família dele a abrir um negócio desse tipo. Então, naquele momento, ele foi muito inovador. Aí, o que eu acho um desperdício a gente rejeitar o novo é, nossa, essa pessoa que teve essa sacada, que teve essa visão, ele sabe ter sacadas, ele sabe ter visão. Então, a rejeição tirou dele o maior poder que ele tem, que é Exatamente. essa visão Que da ele coisa. usou um dia, né? É, E aí ele está preso lá no passado, deixa de ter muitas informações, o negócio está caindo a cada dia mais, porque ele está muito obsoleto. Enquanto um restaurante sistematizado, ele não clica, ele descobre quantos refrigerantes você vendeu, ele precisa ficar contando no papelzinho, demoradinho, e aí não faz, porque é muito trabalhoso, e não tem controle de nada, e aí vai decaindo, né? Então ele estava preso no passado. a Dani falou que uma vez ela assistiu o programa do Jô, era o programa do Jô, né? Uhum. Que ele falou que as pessoas falavam, no meu tempo, e agora eu entendi por que as pessoas falam isso no meu tempo, né? Como se, tipo, o meu tempo foi aquele tempo que eu fui útil, né? É. Hoje eu não sou mais. Aí o João falava, mas como assim? Meu tempo é agora, eu tô vivo agora, né? Tudo bem, quando eu era criança era assim, mas não consigo falar no meu tempo, porque o meu tempo é agora, eu tô vivo, né? Mas eu tô vivo agora, meu tempo é agora, né? E agora a capacidade que eu tive um dia de entender uma demanda, essa capacidade ainda mora em mim. As Sim. ferramentas, elas vão mudar, né? As demandas, elas vão mudar. Que bom, né? A gente tá caminhando pra frente. Então, tudo, Uhum. tudo, tudo vai mudar. Mas eu não preciso
Eu não Se preciso. fechar para o novo, né? Como se o novo fosse ruim. O bom é o que eu fiz um dia, ó. Tá vendo como que tem um império de restaurante? Então, o bom é o que tá no passado. Não é que agora as pessoas mudaram, tudo mudou, né? Não se fecha para o que vem novo, né? Não rejeita o novo, sem nem ao menos dar a chance de conhecer, de tentar. De ver que pode ser mais fácil, pode ser mais rápido. Eu acho que tem uma coisa muito forte com a mentalidade antiga de sacrifício, sabe? É. Porque, sim, é verdade, né? O quanto essa pessoa demoraria para saber quantas cocas ela vendeu e o quanto ela vai demorar usando o sistema. Talvez o que ela fazia em 5 horas, ela vai conseguir fazer em 5 segundos. Só que isso também otimiza, né? Só que se eu achar que minha função é me sacrificar, como é que eu vou conseguir querer o avanço, né? Porque é Exatamente. verdade, vai. E recentemente aconteceu uma coisa que eu não posso ter fico com vontade de contar, que a gente passou por uma reestruturação interna aqui, onde todos os nossos sócios tomaram suas diretorias e muita coisa acabava ficando para mim e para Lu, que somos fundadores, CEOs, né? Nem sei falar essa palavra, hein? É, e eu fiquei com muito medo. Quando começou, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei que não ia ter nada para fazer. Né? Não é uma nova tecnologia, mas era uma nova distribuição de funções. Eu falei, nossa, mas se cada um vai assumir as suas diretorias, o que que eu vou fazer? Não vai sobrar nada para mim, né? Eu pensava. E até no meio disso a gente também falou sobre os atendimentos, que a gente ia ter que diminuir atendimentos. Eu pensava, mas diminuir atendimento para quê? Eu Aí que eu não vou ter o que fazer mesmo, né? Mas, nossa, Imagina, mas você tem todas as diretorias para gerenciar, né? Para coordenar, é muito mais trabalho, inclusive. nossa, foi um susto, porque eu achei que eu não ia fazer absolutamente nada, eu tinha certeza. Só Mas que, rapidinho você viu, né? rapidinho, passou um mês, eu falei, gente, pensei duas coisas. Eu pensei como é que as coisas estavam sendo feitas. E depois eu pensei, não, elas não estavam sendo feitas. Por isso que a Aham, gente teve que dividir, porque já estava difícil, né? Por isso que a gente teve que cada um tomar conta de um setor. E depois eu falei, nossa, é verdade, tinha muita coisa para eu fazer, porque por mais que não seja tecnologia, era uma coisa nova, era uma uhum. novidade. Então, eu acho que eu senti na pele essa sensação de querer rejeitar o novo, mas ver o quanto o novo é. Aí você se abriu, né? Deixa eu ver, então vamos ver, né? Parece que isso é pedido, a empresa está crescendo, que precisa reestruturar, e você, vamos ver, né? Como é que vai ser? Dar um pouco de medo, não ter função mais aqui, né? Nossa, mas foi muito legal. E tá sendo muito legal vivenciar esse momento. Até hoje eu me sinto mais útil. Hoje eu me sinto mais aberto. Tem mais cara de novidade, assim, né? Que eu sei que a gente gosta de novidade, né? Aham. Às vezes parece, eu quero fazer sempre daquele mesmo jeito, mas a gente gosta, né? É a coisa nova. Hoje mesmo. Faz um tempão que eu gravo o quadro Comunicação com Proposta. E hoje a gente se propôs de gravar esse quadro. Ele tava eu e a Dani aqui. A gente vai gravar pela primeira vez esse quadro, que legal, né? Então, a gente gosta de ver a nossa utilidade presente, né? Uhum. E isso independe das coisas. Então, fiquei com vontade de deixar um treino para vocês, pensando no seu trabalho, pensando na sua corporação, porque eu acho que tem pessoas que escutam a gente que deve ter CLT, deve ter autônomo, É, deve ter dono de empresa, empreendedor. Então, a gente queria contar para vocês que você pode ser um profissional do agora, tá? Você tá agora. Agora você pode descobrir qual é a demanda do agora, né? Qual a ferramenta que eu tenho disponível agora? Qual é a forma que eu consigo otimizar isso agora? Com quem que eu posso contar agora? né? Você pode olhar para o que está sendo pedido, o que está sendo pedido agora, está sendo ofertado, quais ferramentas novas estão chegando para facilitar a nossa vida, né? Isso, eu acho que isso também faz com que a gente se sinta. Uma vez eu li uma coisa sobre a diferença de você ser inovador e você ser inventivo. E você ser inovador é você juntar coisas que antes não eram, elas não eram Uhum. juntáveis ou juntadas e você fazer essa coisa funcionar, né? Então, juntamos terapia com financeiro. Como é que junta essas duas coisas? A gente foi inovador, mas a gente não foi inventivo, né? A gente não foi, vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E eu acho que quando a gente pensa no nosso trabalho em ser genial, a gente pensa em ser inventivo. Só que ser inventivo não é nada, é você ficar quebrando a cabeça, tentando ser forte sozinho, tentando se sacrificar. Assim, você pode ser inovador, né? Deixa eu ver tudo que eu tenho aqui nessa sala, tudo que eu tenho nesse ambiente, eu vou juntar tudo que eu tenho agora para entregar agora. Isso é muito Uhum. inovador. Muito legal. Ai, eu gostei muito de falar desse tema. Obrigado, Ana. Uma delícia. Eu amo ser profissional do agora com Ah, eu você. também. Gente, conta mais, que vocês querem saber mais de trabalho. Agora eu vou poder vir aqui também. Então, estou É. bem empolgado.